Eita, que agora o bicho tá pegando pra valer e quero ver até onde essa turma vai aguentar. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda edição do programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Em Brasília, o dia foi de forte tensão política e jurídica. O ministro André Mendonça derrubou o sigilo de uma decisão que expõe os bastidores de um esquema de fraudes no INSS e também revela que a Polícia Federal chegou a pedir a prisão de um senador aliado do governo e do número 2 do Ministério da Previdência. No Congresso, o clima também esquentou bastante com a aprovação do PL da dosimetria, que reduz penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro, após um acordo político que dividiu o Senado e gerou acusações graves de interferência do Supremo nos bastidores da votação. E para completar, uma operação da Polícia Federal avançou sobre nomes ligados ao poder, com buscas, prisão e novas revelações que aumentam a pressão sobre o governo em pleno ano eleitoral. Dessa vez, a ripa vai torar. Esses são os assuntos desta segunda edição do Mundial Telenotícias, que começa nesse momento. Acompanhe com a gente. Olha só, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, retirou nesta quinta-feira o sigilo da decisão que autorizou uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga desvios em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. De acordo com a decisão, a Polícia Federal chegou a pedir a prisão do senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, aliado do governo no Congresso, e de Adroaldo Portal, então número 2 do Ministério da Previdência Social. Apesar da gravidade das suspeitas, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra as prisões. E diante disso, o ministro André Mendonça autorizou apenas mandados de busca e apreensão contra o senador e determinou o afastamento imediato e a prisão domiciliar de Adroaldo Portal. O ex-secretário foi exonerado do Ministério da Previdência somente após o avanço da operação, o que levanta questionamentos sobre a atuação do governo na fiscalização interna da pasta responsável por gerir benefícios de milhões de brasileiros. A produção do Mundial Telenotícias conversou com o vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados, o deputado Sanderson, e ele respondeu perguntas sobre esse assunto. Vamos ver. Deputado, como é que o senhor avalia essa operação da Polícia Federal que envolve um parlamentar aqui de dentro do Congresso? Eu analiso com bastante preocupação, porque, afinal de contas, um senador da República, que é vice-líder do governo do PT, com confiança do próprio governo Lula, já que ele foi o relator da indicação de Flávio Dino para o STF, ele é o relator também indicado para a indicação de Jorge Messias à vaga do STF, então ele é um homem do núcleo duro do governo. E ele envolvido em um escândalo de corrupção. Teve busca e apreensão contra ele hoje. O ministro do STF, André Mendonça, é que autorizou e determinou as buscas, mas estamos aí, muito provavelmente, diante de mais um grande escândalo de corrupção, que inicia a partir da tomação de dinheiro dos aposentados, mas ninguém sabe onde vai parar, porque uma investigação iniciando pode trazer envolvimentos em outros segmentos. Então, primeiro, parabéns à Polícia Federal e ao ministro André Mendonça pela coragem e pela determinação em fazer essa operação, mas, mais uma vez, o governo do PT, a esquerda, envolvida em escândalos de corrupção. Essa tomação de dinheiro, essa roubalheira aos aposentados, não pode ficar impune. Além da devolução dos dinheiros, os responsáveis, todos os responsáveis devem pagar com todo o critério da lei. A ação da Polícia Federal autorizada pelo ministro André Mendonça, ela confirma a gravidade da questão do roubo aos aposentados. A CPMI está indo muito bem, o relator, inclusive, o deputado federal Alfredo Gaspar, tem dado ótimas diligências, tem feito ótimas diligências, tem determinado ótimas ações de investigação. Agora, importante de tudo isso é que nenhum corrupto
ladrão dos aposentados, permaneça imune à punição. Esse senador de hoje, esse senador que foi buscado hoje, tem muito a explicar e, inclusive, ele tem que falar na CPMI. Os governistas blindaram esse senador, como também blindaram, por exemplo, o irmão do Lula e blindaram também o filho do Lula, mas nós precisamos ouvir todo mundo, investigar os fatos em toda a sua extensão, para que ninguém, nenhum corrupto, passe impune. Para finalizar, deputado, hoje o presidente Lula está fazendo um balanço das atividades dele. Eu ouvi há pouco ele dizendo que está muito satisfeito com o que entregou até o final do ano. Qual que é a avaliação do senhor? Eu, como vice-líder da oposição, inclusive, posso dizer que o governo do PT é um conjunto vazio. Não tem nenhum programa de interesse nacional sendo levado adiante. A economia, infelizmente, em petição de miséria, a segurança pública é um caos, a educação brasileira indo de mal a pior, a saúde pública é uma tragédia. Então, não tem nada a comemorar. E por isso, nós aqui no Congresso Nacional, para 2026, vamos estar muito unidos, organizados, para que nenhuma sandice do governo federal, nenhuma ação irresponsável de Lula siga adiante. Temos que ter toda a atenção possível aqui no Congresso para que a população brasileira não seja prejudicada a partir de uma ação irresponsável do Palácio do Planalto. E olha só essa, Roberta Luxinger é a advogada e consultora que ganhou projeção nacional após se tornar conhecida em reportagens e registros públicos relacionados a uma herança de alto valor apontada à época como milionária. O caso dela a colocou em evidência no meio jurídico e empresarial, ampliando a presença dela em círculos de poder e relações políticas. Amiga íntima de Renata Abreu, esposa de Lulinha, Roberta apareceu em imagens públicas, inclusive em registros de comemoração da vitória de Lula nas eleições de 2022. Esse vínculo passou a ser observado com mais atenção após o nome dela surgir em investigações da Polícia Federal, que apuram um esquema de fraudes no INSS, no contexto da Operação Sem Desconto. Por isso, hoje, nesta quinta-feira, o nome dela surgiu nas investigações da Polícia Federal. E segundo as apurações, Roberta Luxinger é mencionada nos autos como parte da rede de relações analisadas pela PF. Até o momento não há informação de prisão ou condenação, mas a inclusão do nome na investigação levou ao aprofundamento das diligências e aumentou ainda mais a repercussão política do caso. A citação acontece após a derrubada de sigilos por decisão do ministro André Mendonça e contribui para elevar a pressão sobre o governo ao conectar a investigação a figuras próximas ao núcleo familiar do presidente. A Polícia Federal segue analisando documentos, movimentações e vínculos e não descarta novas medidas. Vamos conversar agora com o nosso professor Marcos Pisolato. Olá, Pisolato, mas a cada dia é uma pancada. E foi só o ministro derrubar o sigilo. Olha só, essa mulher que aparece aí, de acordo com a Polícia Federal, investigada nas ações irregulares do INSS, é ligada, muitíssimo ligada. As duas têm tatuagens iguais com a mulher do Lulinha. E ela aparece justamente numa ligação envolvendo o Careca, na mesma investigação envolvendo o Careca do INSS, que viajou para Portugal na primeira classe, onde o Lulinha também estava. Uau! Aí complica muito, né? E agora com essa quebra de sigilo, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso, fica ruim, né? Fica ruim para o governo, né, Pisolato? Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Saudações à nossa audiência. Olha, é tudo uma coincidência, gente que é muito maldoso, né? Começam a aparecer pessoas não só do núcleo central, de primeira proximidade com o presidente, como é o caso desse ex-secretário, como os filhos, o irmão, a nora, a ex-nora, a esposa do filho, a nora atual, os amigos íntimos, está todo mundo aparecendo, mas o presidente da República sofre, né? Uma pena que ele tenha esse problema, né? É uma coisa crônica, até ele sofre de duas síndromes, né? Síndrome de Poliana e síndrome de Mr. Magoo.
Ele não enxerga nada, ele não vê nada e ele não sabe de nada. Os discursos, como sempre, já estão vindo, né, pré-fabricados pelo Sidônio, afirmando que se não importa, se meu filho está envolvido, vou investigar. Isso aí no jornalismo é chamado de limited hangout. Você joga um verdezinho para a imprensa financiada criar a narrativa que a gente já conhece. Olha só que honesto que o Lula é, mesmo que o filho dele esteja envolvido, ele vai mandar investigar. Ora, por que o careca do INSS pagava mesada para o filho do Lula se o filho do Lula não faz parte do governo? Ou por acaso ele tem acesso ao governo e por isso ganhava essa mesada? Por que o ex-secretário está envolvido nesse caso se ele é um ex-secretário? A não ser que ele tenha acesso a alguma coisa, sem contar os funcionários que mantinham os funcionários mesmo com a investigação em andamento. Será que, aqui eu estou apenas elucubrando, será que não estaria lá esse funcionário para, quem sabe, apagar algumas provas, quem sabe modificar algumas linhas no sistema da Previdência para fazer desaparecer a conexão com alguns senadores, ou talvez com alguns outros parentes? O Brasil, Paulo, a nossa audiência tem razão quando nos comentários depois fala que o Brasil cansa. O Brasil nos mata de muitas maneiras, né? Menos de tédio. Porque quando ontem a gente achou que já tinham jogado M suficiente no ventilador, no dia seguinte aparece um ventilador muito maior e um monte de M muito maior. E aí respinga em todas as direções. E infelizmente a gente teme, como já aconteceu com o Lulinha, como aconteceu, e no caso do Lulinha teve aquele ato falho do delegado da Polícia Federal, né? É um ato falho que na verdade revela muita coisa. Infelizmente tivemos que investigar o Lulinha. Ué, por que infelizmente? Só porque ele é filho do presidente? Essa mesma tristeza a gente não reconheceu por parte da Polícia Federal com relação ao outro presidente que está preso. O que denota que esse delegado tem uma certa tendência aí, né? Não, se for do lado da esquerda, que pena, vamos ter que investigar. Essas blindagens todas, a nossa audiência tem razão em temer que a gente possa cair numa espécie de mediocridade política, que é aquilo que o Bismarck dizia, né? Existem nações inteligentes que elas conseguem fazer as coisas sem errar, elas pensam antes. Nós não, nós infelizmente nós erramos, e de novo erramos, e de novo erramos, e de novo erramos, e já se fala em 2026 de errar por uma quarta vez. Se o ditado tiver certo, errar é humano, mas nós no Brasil parece que somos humanos demais, né? A gente pensa ainda em errar e tem uma claque domesticada, tem um grupo de artistas domesticados e financiados que continuam defendendo esse governo absurdo, que é um governo, como disse o Sanderson aí, que não mostra resultado nenhum. O único plano que esse governo tem, está se mostrando claramente aqui, é um paradigma aprimorado, um modelo novo de corromper o Brasil. Se antes eles tinham lá mensalão, que era pequenas porções de dinheiro para garantir grandes porções para os empresários, que por sua vez davam as mesadas para os políticos no primeiro círculo, agora a gente vê uma escala bilionária de assalto ao Estado, um modelo paradigmático. Isso aí é o modus operandi do PT. A audácia de continuar roubando mesmo com as investigações. A audácia de continuar dentro do Estado mesmo com a revelação do escândalo. É como se eles tivessem de fato perdido a vergonha, ou pior, Paulo, talvez eles tenham a certeza da impunidade, porque a gente vive, para me encerrar esse primeiro comentário, a gente vive o chamado paradoxo do STF. Tudo acaba parando no STF e o STF acaba decidindo a favor do governo. Talvez seja essa certeza da impunidade que tenha levado o PT tão longe assim. E ainda tem o Banco Master, né, que ninguém vai deixar esquecer, né? Tem um Banco Master. Os caras colocaram ali no sigilo absoluto, né, número 2, no extremo, quando na verdade deveriam escancarar tudo. Isso aí é uma covardia, é um desaforo, é um desrespeito com o público brasileiro. Isso deveria ser rasgado, aberto, público, para todo mundo ver. Isso não atrapalha a investigação, coisa nenhuma. Muito pelo contrário, né? Agiliza o trabalho da polícia, dos investigadores. Se você bota no escondido, aí é que vai atrapalhar mesmo, entendeu? Então ainda tem isso. Tem isso que, né, a turma não vai deixar esquecer de maneira alguma. Mas o careca do INSS, se está segurando a língua, há quem diga que tem muita gente ainda maior do que ele é apenas um dos operadores, que os grandes cabeças de verdade ainda estão por aí assustadíssimos, né? Mas prender o filho do careca. Nós sabemos que a história, né, e a Bíblia nos mostram que mexeu com o filho
Nem o faraó segura a onda, né, Pisolato? Nós falamos isso hoje no programa da manhã e vamos repetir aqui. Mexer com filho, uau, ninguém aguenta, não tem pai que segure, né? Assim aconteceu com o faraó na saída, no êxodo, não é? Olha, Paulo, eu sou meio realista com relação a essas pessoas. Talvez no caso do Careca, a gente conhece pouco da índole dele, o pouco que conhece é horrível, né? Porque é esse caso de uma pessoa capaz de operar um sistema para roubar velhinhos, então diz muito sobre o péssimo caráter que ele tem, um caráter maquiavélico, cruel, diabólico, porque alguém que rouba pessoas idosas, essa pessoa não tem mais moral nenhuma e só tem um destino, né? O destino final de todas as pessoas que fazem o que eles fizeram com esses senhores idosos e provavelmente continuam fazendo, né? Porque as prisões continuam e as revelações continuam, eles não tiveram nem a empáfia de sequer se afastar brevemente, continuaram com essa ganância. Agora, com relação, já que nós falamos de filhos, né? Então a gente conhece um pouco da índole do Careca, parece que ele não tem um caráter lá muito, digamos assim, probo. Mexeu com o filho dele, talvez, quem sabe ele. Mas eu não vejo nesse caso do Lula. O Lula já teve várias demonstrações do seu péssimo caráter. Como eu falei, tem essa síndrome de Poliana, síndrome de Homer Simpson também, que é mais um problema que ele sofre, né? A culpa é minha, põe em quem eu quiser. Ele costuma pôr a culpa até em esposas falecidas. Quem lembra do caso famoso da Avon, da falecida Marisa Letícia. Então, ele não demonstra ter um caráter que possa é mais provável que a gente veja algum tipo de proteção, porque a gente sabe, e aí você tá o então candidato Lula, quando falou muito mal dos sigilos, e na época falou corretamente dos sigilos, mas o que a gente sabe era, obviamente, a prova hoje é que é uma mentira. Ele falou, não, se algo fosse bom, não precisava de sigilo. Bom, aí está a exclamação. Isso tudo que a gente está vendo é obviamente algo execrável e que está passando por sigilo. Por quê? Para proteger quem? O que a gente está vendo aqui deveria haver um crime político para isso. A gente está vendo estelionato político. Eu, se um dia for tirano tipo um Alexandre de Moraes, eu vou tentar ser um tirano do bem. Eu vou criar, se houvesse isso, eu vou criar uma lista de crimes políticos. Olha, o sujeito vai ser candidato à presidência, tudo aquilo que ele falar, que ele fizer de promessa, a gente vai listar, e se não for cumprido, vira estelionato político, da cadeia. Cadê o fim dos sigilos? Ele não cumpriu. Estelionato político. Prometeu uma coisa e não cumpriu. Cadê a picanha? Não cumpriu. Estamos investigando a corrupção. Corrupção que eles mesmos causaram, porque nesse caso do INSS ninguém mais acredita, né? Nem mesmo a esquerda acredita, a não ser aquelas pessoas que estão, infelizmente, domesticadas, né? Os financiados, eles sabem que é mentira. Não, mas existia no governo Bolsonaro. A gente sabe que não é verdade, os números já demonstraram isso. O governo Bolsonaro tentou, através de um decreto, impedir esse tipo de empréstimo consignado que permitiu essa roubalheira toda. O próprio parlamento derrubou, e aí a gente vê naquela linha dos avanços desses empréstimos consignados que elas dão um salto a partir de 2023. Ora, quem foi que assumiu a partir de 2023? Então, como eu disse antes, a gente tem aqui uma política sistemática, é uma cultura, é uma mentalidade que o PT permite. O PT e seus associados, PT é caterva, não é só o PT, os associados que têm o mesmo tipo de mentalidade, que é uma mentalidade que já foi prevista por grandes pensadores brasileiros no passado. Isso aí é chamado de patrimonialismo. A pessoa que chega ao Estado, ela entende que o dinheiro público significa que é de todos, mas não no sentido que deve ser utilizado para todos. Se é de todos, eu estou mais perto dele, então eu vou pegar. Ele entende que o dinheiro público é privado. Eles não sentem nem vergonha. Imagina uma pessoa como nós, Paulo, eu, você, o Alfredo, o Carlos, chegar perto do dinheiro público e ter a desfaçatez de Lulinha, de Careca do INSS, de todos esses indivíduos que deram depoimentos, o Lulinha não, né? Deram depoimentos na CPI com aquela cara lavada. Eu acho que enfiava a cara no buraco e nunca mais saía. Essas pessoas são pessoas de má índole. Então não tem essa esperança que por acaso ele possa falar por causa do filho. Eu já penso diferente, ele é capaz de sacrificar o filho para salvar a própria pele, porque são pessoas capazes de roubar idosos. Eles podem fazer isso, né? Mas os filhos, será que farão como os pais? Os filhos que estão presos, né? No caso desse rapaz aí, vai falar, poxa, isso é sacanagem, olha o que eu estou aqui sofrendo aqui. Se vocês não fizerem nada, eu vou abrir a boca.
E aí, como é que fica essa situação? Agora veja, né, o cara lá atrás teve uma ideia, vamos tirar dos aposentados 20, 30, 40 reais por mês no contra-cheque, ninguém vai perceber porque é muito pouco, mas isso no volume de aposentados e pensionistas representa esses bilhões, na casa de centenas de bilhões de reais roubados. Os caras estavam fazendo a festa, achavam que era o crime perfeito, Pisolato, e por isso não se preocuparam com a saída. Né? Lembra daquele Leão da Montanha, saída que você gosta de dizer, saída, né? Pela esquerda, né? Então eles achavam que não precisava sair pela esquerda, porque a esquerda estava no comando de tudo, porque só quem apareceu até agora foi envolvido de esquerda, gente de apoio do governo. A coisa explodiu, coincidência ou não, explodiu no governo que está em poder hoje no Brasil. E é muito sério isso, e muita gente faz questão de não acreditar nisso. Acha que tudo isso é história contada, narrativas para destruir o governo da esquerda, o governo do PT. Bobagem. É só se informar. O sigilo foi quebrado. Agora muita coisa vai surgir. Não tem como desvincular, por exemplo, se amanhã ou depois descobrirem quem pagou as passagens, as viagens para o Lulinha no mesmo avião que o Careca. Se o nome aparece ligado ao Careca, aí acabou, né? Aí acabou. Não há como os caras desvincularem isso aí. E isso vai repercutir, sim, e muito nessa campanha eleitoral, nessa reta final de 2026. E é bom que o povo acorde, que fique antenado para essas coisas. Agora, o curioso é aquilo aí que a nossa reportagem mostrou ali, o presidente Lula fazendo um balanço. Ele vai acabar gravando, né, um comunicado à nação dizendo as maravilhas que o governo dele, que o Brasil nunca esteve tão bem como está agora. Aí eu faço uma pergunta, Pisolato. Você vai no supermercado, o nosso espectador que está nos acompanhando vai ao supermercado, nota essa diferença? Ele está comprando muito mais do que ele comprava, por exemplo, no ano passado, no ano retrasado. Está fácil comprar, fazer uma compra legal, encher o carrinho. Tá bacana? Você que gosta de prezar pela segurança, você consegue sair de noite olhando no seu celular aí na sua região, na sua redondeza, na sua vizinhança, você sai tranquilo de noite, né? Os seus filhos, as suas filhas, a sua esposa consegue sair de boaça, né? Com o celular na mão. Então nós não temos problemas de segurança pública, nós não temos problemas de economia. Aliás, uma pergunta que a gente faz, se o país está tão bom como nunca esteve, por que o Banco Central insiste em manter a taxa de juros a 15%, a maior de todo o mundo? Para quê? Se o país está tão bem, se está tudo, né, a mil maravilhas, a taxa de juros deveria estar em 2%, 1%, Pisolato. Mas não, continua alta e a coisa bombando. Então, faz sentido isso? O Brasil realmente está melhor? Mas esses caras querem passar a ideia para essa massa de manobra. Essa massa de manobra que não estuda, que não se informa e acredita em tudo que eles dizem. Isso é demais. Essas pessoas merecem realmente o que têm. E é assim que a Bahia fica. 20 anos, Pisolato. 20 anos esperando pela melhora. O pessoal deve amar aquilo ali, né? Domínio do crime organizado, né? Pois é, a Bahia, o Maranhão, o pessoal deve amar isso aí. Não, que ninguém mude a situação ali. O crime organizado explodindo cada vez mais, ótimo! É isso que eles querem. E é isso que eles querem para todo o Brasil, porque não é possível. São 20 anos e os caras continuam votando no mesmo pessoal, na mesma gente. É porque esses moradores do Estado, esses cidadãos do Estado, estão adorando o que estão recebendo, não é? Olha, Paulo, tem um autor chamado Lester McAllister que ele fala que o esquerdismo é uma espécie de doença. Eu tenho um amigo que trabalha nos Correios. Eu já fiz essa pergunta várias vezes. Cada vez que eu vou lá na minha caixa postal, e aí? Como é que está o seu governo? Porque os Correios fizeram uma campanha que num país livre seria provavelmente criminosa, né? Porque certas encomendas que tinham a ver com partidos políticos adversários parece que não circulavam dentro dos Correios. Há várias fotos dos Correios, inclusive fazendo campanhas, tirando fotos. Então,
fizeram campanha para o governo que hoje não vai pagar 13º aos Correios, que teve que colocar o nosso dinheiro, o Tesouro Nacional, como garantia para o empréstimo que mal vai tampar o buraco desse abismo gigantesco dos Correios, dos 20 bilhões, ou seja, nós vamos pagar, como sempre, né, pela má gestão do PT, pelo populismo caro do PT, barato e caro ao mesmo tempo, que é um populismo barato. Correio não tem papel higiênico, não vai receber bonificação de Natal, provavelmente não vai receber 13º, porque você pegar esses 20 bilhões para tampar o buraco da dívida que já é pré-existente, ou para colocar no 13º, daí a dívida permanece e cada vez maior, vão adiando o problema. Mas ainda assim, esse meu amigo que trabalha nos Correios falou, não, mas isso aí é só porque o governo está investindo muito em outras áreas, então as empresas estatais estão sendo um pouco prejudicadas. Investido aonde? Aonde que o governo PT está investindo? Os juros galopando, a dívida fiscal, o comprometimento fiscal que o Lula, não sei se alguém não avisou a ele, o Haddad nem sabe o que é isso, porque falou que pegou o governo quebrado, até onde eu lembro o comprometimento da dívida pública, que vinha inclusive de pandemia, preciso lembrar isso, muito dinheiro foi gasto em algo que era extemporâneo, que era a pandemia, não era um gasto regular, aqui lembrando que o STF interferiu inclusive na administração desse dinheiro, é preciso fazer essa ressalva, porque quando era o Bolsonaro, ele só tinha que mandar dinheiro para as prefeituras e para os estados, ele não podia determinar o uso desse dinheiro. Mas ainda assim, havia lá um comprometimento de cerca de 55% da dívida pública do PIB, né? Então gastava-se 55% do PIB com dívida pública, para emprestar dinheiro de bancos privados, inclusive. Hoje nós estamos com 78% do PIB comprometido. 78% de tudo que o Brasil produz, 78%, gente, sobra pouco mais de 20%. E no ano que vem a expectativa é que termine o ano com quase 90% de comprometimento. O PT vai entregar um Brasil completamente colapsado. E ainda há brasileiros que defendem. Isso aí só pode ser uma espécie de psicopatia, uma doença coletiva. Como é que alguém não enxerga os números? Eu acho que o próximo passo do STF vai ser esse. Proibir os números. Não, os números estão proibidos porque eles estão prejudicando o governo. Não vai mais acontecer isso, Pizzolato. Não vai mais acontecer o que aconteceu em 2022. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ou seja, a pressão agora é outra. Quem operava as ferramentas em 2022, agora não opera mais. Ou seja, as ferramentas continuam, mas as mãos que estão por trás dessas ferramentas são outras. Antes era o governo de Joe Biden, agora é o governo de Donald Trump. E você vai ver, daqui a pouquinho a gente comenta mais sobre isso, mas não vai mais rolar isso de estar proibido isso ou aquilo e tudo mais. Não, porque se proibirem, volta a Magnitsky, né? E volta ainda pesada mesmo, né? Firme. E não tem sido fácil. Você falou agora em 78% de comprometimento do PIB. Eu faço mais uma pergunta. Nós estamos em época de Natal, o presidente vai fazer pronunciamento, vai falar que ele conseguiu inúmeros, né, resultados, né? É um presidente assim, sensacional, de outro mundo, né? Um mito também. Só que eu te faço uma pergunta, né? Não a cesta básica, mas o peru de Natal... Os custos, né, da ceia de Natal agora estão 70% mais caros do que no ano passado. Tá bom para você? Ou seja, bem mais caro do que o ano passado. Ou seja, muita gente não vai conseguir ter o peru de Natal, não vai ter aquela ceia de Natal, como teve, inclusive, no ano passado, já reduzida. E aí, como é que você diz que está tudo lindo e maravilhoso? A não ser que esse seja o propósito de você destruir tudo. Aí fala, estamos destruindo, então está dando tudo certo, porque estamos atingindo o nosso objetivo, então está dando tudo certo, não é? É desse jeito, porque não tem como você negar, e agora já não cola mais, em momento algum, em nenhuma situação, dizer que a culpa é de Bolsonaro, já caiu em desuso isso, Bolsonaro está preso aí há quanto tempo e os problemas só estão estourando cada vez mais. É envolvimento da família do cara no INSS, é o banco master, é tudo, é todo dia. Agora uma milionária, supostamente herdeira, aparece nas investigações da Polícia Federal,
Todo mundo aí injetando dinheiro e ela ligada, segundo a Polícia Federal, ligada ao esquema, à proximidade com o careca do INSS, ou seja, todo mundo metendo a mão, ao que parece, no INSS. Por quê? Porque é que nem melancia. Ninguém come sozinho, Pisolato. Ninguém come essa melancia sozinho. Todo mundo quer um pedaço para você movimentar. Olha aí, as coisas estão surgindo e vão surgir muito mais. Mas vamos em frente. O plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira, o projeto que reduz as penas dos condenados por envolvimento nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Foram 48 votos a favor e 25 contrários, além de uma abstenção. Conhecido como o PL da dosimetria, o projeto foi alvo de muita discussão na sessão plenária. Um dos pontos mais polêmicos era a possibilidade de a redução de penas beneficiar condenados por outros crimes violentos, como os envolvidos em organizações criminosas e delitos contra a administração pública. Mas o relator, senador Esperidião Amin, acatou uma emenda do senador Sérgio Moro para limitar a redução de penas somente aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Apesar dos protestos de alguns senadores, a mudança foi considerada uma emenda de redação e não de mérito, o que não obriga o retorno da matéria para a Câmara dos Deputados, como explica o próprio relator. Veja. Emenda, primeiro, ela apenas esclarece uma linha de tempo de coerência. Desde a proposta inicial do senador Marcelo Crivella até todas as intervenções e debates na Câmara, tudo que se apresentou de emenda aqui, começando pela emenda do senador Otto Alencar, que foi a número 1, e todas as demais, até chegarmos à do senador Sérgio Moro, pretendiam uma coisa só: não misture. Não misture apenados do processo de 8 de janeiro com nenhum outro tipo de crime ou criminoso ou condenado. Ora, era preciso dar uma satisfação. Dizer que essa satisfação é de mérito, o mérito é um só, é esclarecer que o objeto, o beneficiado por este texto, é o apenado do processo de 8 de janeiro. Se eu tiver que dizer isso através de lâmpada, através de giz ou de um escrito, eu faço isso e não estou mudando o sentido de nada. Pelo contrário, eu estou satisfazendo o objeto honesto da lei, deixando bem claro que o objeto da lei é este. As reclamações agora podem surgir. Agora, ninguém pode dizer que nós fraudamos o texto. Pelo contrário, nós garantimos que o texto quer dizer o que nós pregamos. E o líder da oposição, o senador Rogério Marinho, disse que a proposta não é a ideal, mas ajuda a virar essa página no parlamento. Veja. Não é o que imaginávamos, passamos o ano todo tentando pautar a anistia. Infelizmente o debate foi interditado na casa. O projeto foi o projeto possível, dada a circunstância e, eu diria, o próprio equilíbrio de forças políticas representados aqui, tanto na Câmara como no Senado da República. Hoje foi um dia muito intenso de conversas com os nossos pares, né, com senadores de vários partidos aqui, muitos, e o próprio resultado tanto na Comissão de Constituição e Justiça como agora no plenário do Senado mostra que majoritariamente, né, o Senado da República, exemplo da Câmara Federal, entende a necessidade de evitarmos injustiças com pessoas que, na verdade, tiveram penas muito exageradas, exorbitantes, né, que muito além do que pessoas que poderiam ser apenadas por depredação, por invasão de prédios públicos, né? Então agora é virar essa página, né? Tratarmos agora nós temos que aguardar a sanção desse projeto por parte da Presidência da República. Eu acredito que
A vontade do povo foi manifestada através do Congresso Nacional, que representa a população brasileira, tanto na Câmara como no Senado, aqui a Casa Revisora, que representa os Estados Federados, por ampla maioria. E, feito a sanção do projeto, os advogados certamente irão, à luz dessa nova legislação, buscar a revisão das penas. E eu espero que centenas de brasileiros possam se reencontrar com suas famílias. E o senador Flávio Bolsonaro, para ele a aprovação é uma conquista, sim. Mas o que deveria ser debatido era a anulação das penas. Veja. Não era nem para a gente estar discutindo dosimetria e nem anistia, era para estar discutindo a anulação dessa farsa que foi esse processo todo lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde o Bolsonaro e centenas de outras pessoas foram condenadas pelos seus inimigos. É como se um grupo, uma turma composta de argentinos fosse decidir quem foi o melhor jogador do mundo, se foi Pelé ou se foi Maradona. Obviamente que os argentinos iam falar que foi o Maradona, independente do que tivesse naquele processo, e foi o que aconteceu com o presidente Bolsonaro. Independente das provas que existem de inocência dele, todos já sabiam o final muito antes do processo começar. Então a história, com certeza, ainda vai ser revisitada para que a gente faça justiça de verdade a essas pessoas e vamos continuar lutando aí pela redemocratização do nosso Brasil. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, acusou nesta quarta-feira o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de atuar nos bastidores do Congresso em um grande acordo para viabilizar a aprovação do PL da dosimetria como foi aprovado, no mesmo dia pelo plenário do Senado. Veja que, segundo Vieira, Moraes teria mantido contatos diretos com senadores, sugerido ajustes no texto e até feito pressão política para acelerar a tramitação da proposta. Para o parlamentar, o comportamento seria contraditório, já que, publicamente, o ministro critica o projeto no STF, mas em conversas privadas defende a aprovação. De acordo com a denúncia, o acordo envolveria o governo Lula e parte da oposição, com o objetivo de aprovar uma solução política para o impasse das condenações relacionadas aos atos de 8 de janeiro. A declaração foi feita durante debate na Comissão de Constituição e Justiça e também no plenário do Senado no dia da votação da matéria. A fala do senador repercutiu imediatamente nos bastidores de Brasília e ampliou as críticas sobre a atuação do STF em pautas legislativas, especialmente em um momento de forte tensão entre os poderes. Veja agora como ele disse. Democracia, repito, é o respeito pela decisão da maioria, mesmo quando a gente não concorda. Isso está acontecendo aqui, a céu aberto. Mas nos bastidores, o que está acontecendo é um grande acordo que envolve diretamente o ministro Alexandre de Moraes, que se entende no direito de interagir com senadores e deputados, sugerindo inclusive texto, enquanto, ao mesmo tempo, na tribuna da Suprema Corte, verbaliza o contrário. Verbaliza que o Congresso vai muito mal quando sinaliza para a sociedade. Este texto que estamos votando é fruto de um acordo entre o governo Lula, parte da oposição e o ministro Alexandre de Moraes, dentre outros ministros que já verbalizaram por aqui. Mas falo do ministro Alexandre porque esse eu posso afirmar com absoluta tranquilidade que interagiu com senadores por diversas vezes em defesa desse texto. Então, para o brasileiro acompanhar, porque é muito fácil nessa nossa terra criar falsos heróis. A cada dia surge um falso herói. A realidade é essa. Estamos votando esse texto vai beneficiar as pessoas que foram usadas como massa de manobra, sim, e isso é bom. Ao mesmo tempo vai beneficiar lideranças do movimento dito golpista, o que não é bom, mas o conjunto da obra é resultado de um acordo. Que se reconheça isso. Pisolato, uma coisa grave aí é o seguinte, né? O senador Alessandro Vieira falou com uma convicção tremenda, como se ele mesmo tivesse conversado com o ministro a respeito disso, né? Falou que eu posso afirmar com absoluta segurança que o ministro conversou com os senadores a favor do texto, que seja, que o ministro estava a favor do texto que foi aprovado e que
na frente das câmeras, o ministro se mostra contrário e faz aquela festa toda. Então, tudo isso leva à conclusão de que realmente é um circo, né, um teatro, onde se prega uma coisa e se faz outra, em função até mesmo de um acordo que foi firmado com o governo americano, que resultou na retirada das sanções Magnitsky, pelo menos por enquanto. Então, o que o senador Alessandro Vieira confirma, ou que diz, vem a confirmar esse tipo de situação. Ou seja, há um interesse da dosimetria, para que no ano que vem venha também a anistia. Mas os caras precisam encerrar esse capítulo agora, né? Porque se de repente diz que não depois de tudo que fez, fica ruim. Então, finge para uns que está agindo assim, mas por debaixo dos panos, ali, vamos acabar logo com isso. Aprova, e por isso foi aprovado no Senado, por isso Davi Alcolumbre botou pressa para que a coisa andasse, e o Hugo Mota também na Câmara, porque houve a bênção do Judiciário. É isso que nós estamos vendo. Então, isso vem a confirmar o que nós estamos dizendo aqui, que agora para o ano que vem muita coisa vai mudar, e o público, o brasileiro, vai perceber isso, vai perceber. Mas não deixa de ser grave o que o senador Alessandro Vieira falou, né, Pisolato? Eu queria ouvir o que você pensa a respeito disso. É grave, óbvio, mas também não nos surpreende, né? A interferência política, especialmente o Alexandre de Moraes, o STF como um todo, né? Mas alguns ministros em particular, Gilmar Mendes, o Toffoli, o Barroso até pouco tempo atrás, o Moraes, claro, é o mais ativo de todos, inclusive recentemente um assessor revelou, isso palavras do assessor, não do Alexandre de Moraes, que ele teria um interesse em ser presidente da República, então talvez ele já esteja praticando, né, essa interferência nos poderes, o que faz concluir que, na verdade, nós não temos três poderes, né? É um jogo político bastante sujo, bastante baixo, a ponto de manipular uma PL para que houvesse aprovação. Os Estados Unidos já quase que imediatamente derruba a Magnitsky porque entendeu que de fato houve um crime, é isso que a dosimetria nos mostrou, pelo menos publicamente, essa imagem que passa, não, houve crime, só que as penas foram exageradas. Mas aí eu concordo com o que o Flávio Bolsonaro falou. O fato é que a gente deveria estar discutindo o quê? A anulação de processo, a punição dos juízes e do procurador-geral envolvido nessa roubalheira toda, nessa irregularidade toda de provas que não existiam, de dificuldade de ampla defesa, porque não houve as instâncias do judiciário como uma pessoa tem direito, não houve nem sequer individualidade da pena, então tudo isso foi irregular, tudo isso foi ilegal, vindo da Suprema Corte é mais grave ainda, porque quanto mais poder você tem, maior a tua responsabilidade. Então é isso que a gente deveria estar discutindo, mas não é o que a gente queria, como também disse o senador Amin, mas é o que deu para conseguir. Eu tinha sinceramente a esperança que essa celeridade toda fizesse com que essas pessoas presas injustamente, algumas de fato depredaram o patrimônio público, mas a pena já teria sido cumprida. Porque depredação do patrimônio público não dá 14 anos, não dá 17 anos. Aliás, nem tráfico de drogas dá essa pena toda no Brasil. Então se usou o quê? Um jogo político bastante sujo para conseguir que Alexandre de Moraes saísse limpinho dessa história e pudesse, quem sabe, não vamos colocar esse burro tão na frente da carroça, quem sabe assistir os jogos da Copa ano que vem. Vamos aguardar, porque eu considero que o Brasil está numa espécie de ambulatório. O fato, o que foi negociado, o que foi colocado em cima dessa mesa entre o governo Trump e o governo brasileiro para baixar essa Magnitsky, a gente só pode especular, a gente não tem muita certeza, por mais que as postagens do governo americano sugiram que tem a ver com o fato da dosimetria, prover futuramente, quem sabe ano que vem, uma anistia que possa vir a beneficiar inclusive o presidente Bolsonaro. A gente não sabe como vai estar a sua saúde daqui até lá, porque a gente tem visto as imagens que o Carlos Bolsonaro divulgou. Ele parece de fato ter declinado muito de sua saúde. Quem viu o rosto naquela imagem viu que ele envelheceu muito nesses quase 180 dias aí que está preso. Isso debilita muito uma pessoa psicológica e fisicamente, como a gente tem visto nos últimos dias, os relatos da família. O que o Brasil está passando agora, pelo menos é a nossa percepção, que o governo Trump, obviamente, não é um governo ingênuo, tá?
Ele não baixaria uma Magnitsky, que é algo bastante difícil de revogar, tem um impacto político nos Estados Unidos muito grande. Tirar uma sanção que não costuma ser tirada tem um impacto político. Então ele pode ter pesado, feito uma espécie de realpolitik, né? uma política pensando na questão econômica, porque lá ele tem que pensar primeiro nos Estados Unidos. Então ele baixou essa sanção, mas pensando que ele pode colocar o Brasil numa espécie de ambulatório. Vamos observar o paciente. Se tudo que foi aqui negociado, a gente só pode especular sobre isso, se tudo que foi aqui negociado vai ser cumprido. Se o Brasil vai voltar atrás, vai acabar com a censura, se as eleições do ano que vem serão de fato legítimas, se os juízes não vão interferir na eleição, eu acho que tudo isso foi colocado em cima da mesa, inclusive a proteção às Big Techs, parar de flertar com a China, eu acho que tudo isso foi colocado em cima da mesa. Porque nós não podemos imaginar que o Trump simplesmente falou, não me importo mais que questão ideológica, eu só quero negociar com o Brasil e que o brasileiro se dane. Eu quero pensar apenas na grana e esse negócio de ideologia aí é besteira. Gente, nós estamos falando do Trump. Você acha realmente que o Trump é capaz de pensar que ideologia não move a economia? Então a gente tem que ter apenas paciência e torcer para que... Eu, sinceramente, torço. Eu não sei se vai acontecer isso, Paulo, mas eu torceria para que essas pessoas do 8 de janeiro pudessem passar o Natal em casa. Mas conhecendo o nosso presidente da República, talvez ele queira negociar mais uma coisa e acabe vetando. Se ele vetar, o Congresso pode derrubar o veto e a gente sabe onde é que vai parar tudo, né? Para no STF de novo. E aí, só em 2026. Pisolato, só uma pequena dica aqui. Trump apoiou a virada em Honduras e teve orgulho de dizer isso. Apoiou, né, a eleição recente agora na Argentina. Está apoiando também o Javier Milei. Está apoiando uma mudança na Venezuela. Apoiou o Chile. Está apoiando tudo. Vai apoiar agora uma derrubada do governo de Cuba. Por que você acha que ele deixaria de lado o Brasil, que é o mais importante de todos esses aí? Não é? Se ele tem uma preocupação imensa com a geopolítica, a política internacional do governo americano, é óbvio que o Brasil está envolvido nisso. Aí vem a habilidade. O que nós podemos dizer aqui é o seguinte, que sim, em 2026 vai rolar a anistia, entendeu? Quem diria agora assim, não há acordo nenhum, né? O judiciário não quer saber de dosimetria, o cara tá aí mandando, vai vir com força total, vai descer o chicote. Nada disso, você viu o que o Alessandro Vieira falou, que por baixo dos panos, nos bastidores, se trabalha para a aprovação da dosimetria. Quem queria imaginar isso, Pisolato? Do mesmo jeito, a anistia será aprovada em 2026. Não vai haver mais a censura que houve em 2022 e dali até os dias de hoje. Isso vai acabar. Isso vai acabar. Não vai ter mais a regulação das Big Techs. Esqueçam tudo isso. Nada disso em 2026, agora você vai ver. E aí vem a grande cereja do bolo, que infelizmente nós ainda não podemos falar. E você vai ver também, né, vale a pena esperar, você vai ver. Vai ficar bacana, vai ficar muito legal e aí as coisas vão se ajustar. E vai sair todo mundo feliz, hein? Todo mundo feliz, tanto de um lado quanto do outro. Entendeu? Porque é a melhor coisa que tem. Por exemplo, eles já sentiram, né, que é interessante sair de uma Magnitsky, porque aí você agora pode ter a sua vida financeira de volta, né? É um escritório, né, extremamente competente, fatura cerca de R$1 bilhão por ano. Então, veja, meu amigo, para você perder tudo isso, não é todo dia que se consegue, né, um contrato de 160 milhões de dólares ou quase R$1 bilhão por ano. Não é todo dia que se consegue isso. E é muito interessante quando você consegue isso. Você vai ter o resto da vida para curtir, para continuar atuando dentro, né, das mais altas cortes. É muito bom, é maravilhoso. Então, tranquilo, tá? Tranquilo. Mas tranquilo também para o lado de cá. E tudo vai apaziguar. E Donald Trump, com isso, conclui o projeto dele de geopolítica para o hemisfério americano. Isso é só o que nós podemos falar nesse momento, né? Tem mais alguma coisinha? Sim, tem. Olha só isso que acabou de sair. O deputado Nicolas Ferreira acabou repostando, ele dizendo o seguinte, né, ainda com a relação
o caso da Roberta Luxinger, que eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, né? Porque é assim, escrito desse jeito mesmo que deveria se pronunciar. Está dizendo aqui que a casa caiu para o Lulinha, que a Roberta Luxinger, lobista e colaboradora do Careca, menciona o nome dele abertamente num dos diálogos com o ladrão de aposentados. O cara ainda não foi condenado, não podemos chamar o cara de ladrão, né, de aposentados. Mas as investigações apontam que ele é um dos responsáveis pelo desvio. E agora o nome do Lulinha mencionado na ligação dessa mulher com o Careca do INSS. Não há como dizer que foi pura coincidência aquela viagem para Lisboa de primeira classe. Quer dizer que os nomes circulam entre eles e eles se encontram na primeira classe, um na terceira fila, outro na sexta fila, e não se conhecem. Né? Não, né? Aí, tipo, e os nomes ali com a mulher que fez a ligação. Para, papai, para. Casa caiu. Segundo aqui o deputado Nicolas está dizendo, não tem como. A verdade vai aparecer. E aí os responsáveis terão de ser punidos. Terão de ser punidos. E isso vai chegar a uma escala lá em cima. Vai ser um terremoto, uma tsunami nessa campanha eleitoral. E não vai ter Sidônio, não vai ter Lindbergh e Farias, não vai ter Gleisi Hoffmann que consiga reverter essa situação, Pisolato. Vai ser uma paulada na cabeça, sem sombra de dúvida. O que você acha? E para a gente já encerrar, né, que nós já estamos chegando no final do programa, com tantas revelações, hoje o dia foi quentíssimo. Não, o Brasil não nos mata de tédio nunca. Sempre tem novidade. O ventilador e a M são cada vez maiores, né? O conluio aí é evidente, né, Paulo? É contar com uma ingenuidade, achar que o brasileiro é otário. Então, quer dizer que o filho do presidente sem cargo no Estado viaja com o cara que é o operador do maior escândalo de corrupção da história do país e não tem nenhuma relação. Aí ele recebe mesada de um outro empresário e também não tem nenhuma relação com o presidente da República. É óbvio que esse conluio é evidente, é imaginar que o brasileiro é otário, e mesmo que algumas dessas pessoas saiam, digamos, inocentadas do processo, dada uma proteção que a Suprema Corte possa dar, eu espero sinceramente que o brasileiro não use inocente na sua consciência, tirando, claro, aquilo que a gente já mencionou antes, que é uma parcela, infelizmente, é uma parcela da população que parece adoecida por esse esquerdismo, ela sente conforto com a mentira, ela se acostumou com a mentira, isso é de fato uma doença mesmo, a pessoa pode mentir para ela à vontade, porque ela está tão confortável com a mentira, que isso para ela é confortável. Falar a verdade para esse esquerdista doente, aí sim causa desconforto. Então ele permanece durante 20, 25 anos vivendo aquela mentira. O fato é que os verdadeiros despertos estão aqui na nossa audiência. É por isso esse desespero que eles tinham com a regulação de rede social. E se vier o que a gente está esperando, que a gente possa ter de fato uma eleição sem regulação de redes, sem censura, e que os juízes não apitem por um lado determinado do time, e que o VAR, que é o nosso TSE, não interfira demais e seja de fato apenas computacional e não interferencial, ou seja, não interfira no resultado do jogo, que a gente possa ter de fato uma eleição limpa e legítima, bom, aí nós podemos voltar a ter esperanças no processo democrático brasileiro. Agora, se nós não conseguirmos retornar em 2026, de preferência logo no começo do ano, ali tipo fevereiro, quando começarem as funções parlamentares de novo. Ali eu espero que a gente já tenha os primeiros sinais que nós teremos uma eleição limpa. Porque se não tivermos, aí nós estávamos no ambulatório do governo Trump, talvez a gente volte para a UTI novamente, uma dose um pouco mais pesada do antibiótico que vem do norte, seja aplicado ao Brasil. O fato é que o brasileiro tem que ter um pouco de paciência, nós somos, por formação cultural, imediatistas. A gente gostaria que Trump assumiu, veja, não faz um ano ainda, e os problemas já estivessem resolvidos. A verdade é que esse Frankenstein que a gente criou aí, porque o Frankenstein é aquela história literária que o médico, para gerar a vida, cria um monstro. Mas depois o doutor que criou o monstro, que é o doutor Frankenstein, se arrepende. Ele vê o monstro que ele criou, ele não quer mais o monstro, ele quer eliminar o monstro. Infelizmente, ainda existe uma porção significativa da população que olha para o monstro, vê que é um monstro, mas não, veja bem, não é um monstro. Essa parcela, Paulo, essa que me incomoda um pouco, porque eu vejo que ela vai demorar para despertar, para acordar, para que a gente possa, de fato, ter um sistema democrático que seja civilizado, para usar a palavra mais correta.
Olha, e depois que aconteceu na Venezuela, não vai ter mais, né, eleições fraudadas na América do Sul. Vai ficar, pelo menos nessa onda de Donald Trump, e logo depois ele com toda certeza vai fazer o sucessor dele, porque nesta quarta-feira à noite ele fez um pronunciamento da nação só, exaltando, eu não sei se você viu, né, exaltando as conquistas do governo dele e dando um cheque de $1.776 para cada militar. Mais quase 2 milhões de militares recebendo esse cheque agora, presentinho de Natal, que ele diz que são os dividendos das tarifas, tariffs. Ele conseguiu essas tarifas, está tirando aí para cada militar um presentinho de Natal de $1.776. Então ele vai fazer sucessor, o sucessor dele também vai fazer outro sucessor e o pau vai torar. Durante muito tempo essa onda toda aí de corrupção, essa coisa toda, essa bandidagem que o governo de Nicolás Maduro também espalhava pela América Latina nessa história de Foro de São Paulo, já era, vai cair tudo. Vai cair tudo. O que esses caras têm agora é tentar aproveitar o que já conseguiram e vazar. Ir para Dubai, Emirados Árabes Unidos, vai curtir o resto da vida. Essa galera toda está com quase mais de 80 anos. Se não bateu 80 anos, está em 80. Aproveita o resto de vida, porque a média, né, a expectativa de vida do brasileiro chega a 80, 75 a 80 anos. Né, da população mundial está na casa de 80, 85 anos. Então é aproveitar o resto de vida que tem nesse mundo maravilhoso, curtir, na graça de Deus. Aproveita e suma do mapa, porque aquele que não é visto não é lembrado. Quem mais está falando do ex-presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso? Você já ouviu falar mais? Hoje nós tocamos o nome dele aqui, mas ninguém fala mais nada. O cara conseguiu, enfim, a paz desejada. Vai curtir a grana que tem, entendeu? No banco. Se não tem Magnitsky pegando, aproveita. Aproveita, papai, porque isso passa muito rápido, mas não, os caras querem lá, né? Deus já disse, você não pode servir a dois senhores, ou você serve ao dinheiro, ou você serve a Deus. Esses caras tinham que parar com isso, mas tem um desejo louco, não basta o dinheiro, querem o poder. Querem o poder a todo custo, querem continuar achando que são eternos, que a vida vai durar para todo sempre. Não, tudo tem um fim. Basta. Olha só, vou mostrar agora que chegou, que acabou de ser publicado pelo Alfredo Gaspar, que é o relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, e ele está feliz da vida aqui, que ele diz o seguinte, que foi descoberta, enfim, a porta de entrada para Lulinha no esquema do INSS. Olha o que ele diz, eu vou colocar o áudio dele aqui, ele falando, você vai ouvir, a gente comenta para encerrar. Vamos ouvir o que ele disse. Bomba, mais uma bomba que eu já tinha mostrado na CPMI. Roberto Luxemburgo, que eu solicitei o depoimento dela, venho apontando a ligação dela com Lulinha e Careca, mas o pessoal ligado ao governo blindou, era a porta do pagamento de propina a Lulinha. Que vergonha, Brasil! Quem é Lulinha? Filho do presidente da República. E Daniela Fonteles, que também os parlamentares governistas blindaram. Olha, Careca do INSS, parceiro do Lulinha. E quem é vítima disso tudo? O sofrido povo brasileiro, aposentado e pensionista. Minha gente, esse trabalho na CPMI tem mostrado resultados. E quero aqui mais uma vez parabenizar o ministro André Mendonça. Nós não podemos ter bandido de estimação, seja quem for, tem que pagar pelo erro. Dinheiro fácil aí na mão de muitos que antes se achavam intocáveis. O Brasil precisa ser passado a limpo, mas tenho o orgulho de, mesmo enfrentando todas as pressões, nunca ter deixado de apontar Lulinha, Roberta Lux, Daniela Fonteles e Gustavo Gaspar. Esses estavam blindados, mas essa blindagem foi derrubada pelo ministro André Mendonça. Parabéns, ministro. Olha só, você viu isso aqui, hein? Pois é, aí já entrou aqui o Carlos Viana também festejando essa situação. Viu aí?
Isso foi o relator. Alfredo Gaspar, da CPMI, isso é informação quentíssima. A casa caiu, agora os caras não têm mais como negar, não vai ter habeas corpus, não vai ter absolutamente nada, vai ter que comparecer. E aí o Lulinha já está em Madrid, na Espanha, sob a proteção de Pedro Sánchez, que é o bolivariano da Europa. Ai, ai, ai. Então tá aí, o bicho pegou. Informação quentíssima. Uau, uau, uau. Vamos lá para as considerações finais aí, Pisolato. Olha, Paulo, eu só torço para que aqueles que roubam aposentados vá parar no fundo de uma cadeia, que a mesma celeridade e rigoroso processo legal que foi feito com todos os outros supostos golpistas seja aplicado nesse caso, que para mim é muito mais grave que pichar uma estátua de batom. Lembrando que a semana passada o ministro Alexandre de Moraes pediu novamente a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, né? Será que não dá para pedir extradição do filho do presidente também ou é meio demais, será? Tomara, Paulo, tomara que de fato, se não der para prender, porque a gente sabe que infelizmente às vezes os caras são condenados a 400 anos e viram youtuber, né? Mas pelo menos afastar do dinheiro público, para que não tenham mais acesso a essa roubalheira, pelo menos isso. É o menor que a gente pode conseguir, afastar essa gente gananciosa, esses vampiros de dinheiro público, afastar do Estado pelo menos, né? E deixa uma última pergunta para nossa audiência, depois eu vou lá conversar com eles nos comentários. Que coisa incrível, que tipo de educação o Lula deu para o seu filho Lulinha, né? Será que ele aprendeu por exemplos? Pois é, depois ficam falando dos filhos de Bolsonaro, né? O Pablo Marçal já está apontando o Flávio Bolsonaro como o verdadeiro Bolsonaro que o povo precisa, né? Que todo mundo precisa, a direita, a esquerda, o centrão. Então você vai ver agora, né? Flávio Bolsonaro deslanchar, subir, já era para a esquerda também no Brasil. Já está dançando na América Latina inteira, no mundo inteiro. Natural que o Brasil também não ficasse de fora. Pisolato, muitíssimo obrigado pela sua participação. Tá bacana demais o programa, hein? A culpa é do Deodoro. Toda terça-feira, às 9 horas da noite. Bem legal, hein? Já vai vir mais um aí na terça-feira, hein? Já estamos chegando lá. Valeu, viu, Pisolato? Muito obrigado. E qualquer coisa, a gente te chama aí no meio do caminho. Forte abraço. Claro. Abraço, Paulo. Tchau, tchau. Abraço para nossa audiência. Muito bem, a gente fica por aqui com esta edição. Espero que você tenha gostado, né? Cada coisa intrigante, né? Cada coisa nova. Ai, ai. Mas isso é bom. Isso é bom para aquele que dizia, não quero saber de política. Ia lá e votava. Votava errado, para causar o estrago que o Brasil está vivendo agora. Nesta sexta-feira, ao meio-dia, estamos de volta aqui no Mundial Telenotícias com a primeira edição do nosso programa, com a participação de Alfredo Bessoff e Carlos Dias. Um forte abraço e até lá.